MJ Beats. Olá, este espaço é uma parceria com a MJ Beats. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa controvérsia bem grande no mundo da música, né? As tais faixas falsas do álbum póstumo do Michael Jackson, o Michael. Nossa base aqui são os artigos bem detalhados do DamianShields.com, que investigam as chamadas faixas Cássio. Eles trazem depoimentos recentes, desdobramentos legais, e a ideia é assim, tentar entender o que aconteceu e por que isso importa tanto, né? A polêmica começou lá em 2010, assim que o álbum Michael foi lançado. Quase na hora, sabe? Pessoas importantes, incluindo a família Jackson, levantaram a voz. Disseram que 3 músicas, Breaking News, Monster e Keep Your Head Up, não eram cantadas pelo Michael. Alegaram que era um imitador. Exatamente. Essas faixas elas foram fornecidas para o espólio do Michael Jackson e para a Sony Music, pelo Ed Cássio e pelo James Port. A história deles é que gravaram com Jackson em 2007. No começo, tanto a Sony quanto o espólio defenderam muito a autenticidade. Citaram investigações, supostas confirmações de colaboradores, só que essa defesa já começou meio controversa, porque a mãe do Michael, a Catherine, e outros familiares já falaram publicamente que tinham dúvidas. Sim, essa defesa inicial ela começou a perder força publicamente mais recentemente, não foi? Um ponto que chama muita atenção nas fontes é a reviravolta do Teddy Riley, um produtor super renomado, né? Ele trabalhou diretamente em Breaking News e Monster. Isso, em 2022, o Teddy Riley veio a público. Ele disse que acreditava que algumas faixas poderiam não ser autênticas e revelou uma coisa forte, que ele se sentiu pressionado a confirmar a autenticidade lá na época do lançamento. Pressionado, nossa! Essa mudança de postura é muito significativa, sabe? Mostra a complexidade, as possíveis pressões nesses projetos póstumos de grande nome. Ele até pediu desculpas públicas para o Quincy Jones por críticas que tinha feito antes quando defendia as faixas. Isso tudo se conecta com uma batalha legal bem longa, né? Teve uma fã, a Vera Serova, que em 2014 entrou com uma ação coletiva. Acusou Cássio, Port, Sony e o espólio de fraude. Quais eram os argumentos principais dela? A ação da Serova se baseou muito em análise forense de áudio. Um exemplo que se destaca é o trabalho do Dr. George Papkun. Este tipo de análise compara características da voz, tipo uma impressão digital sonora, entende? Entendo. Uma análise técnica mesmo. Exato. E as conclusões foram que os vocais não batiam com os do Michael Jackson. Apontavam para um cantor chamado Jason Malati. O suposto imitador. Isso. E além disso, a análise identificou edições digitais, sabe? Trechos vocais de outras músicas conhecidas do Jackson, tipo ad-libs, de Earth Song, que pareciam ter sido coladas nas gravações novas. Que coisa! E essa briga na justiça foi longe, né? Chegou até a Suprema Corte da Califórnia e teve uma decisão importante em 2022. Correto. A corte decidiu uma coisa-chave, que a descrição na capa do álbum, aquela que dizia que os vocais eram do Michael Jackson, não era liberdade de expressão artística. Era, na verdade, discurso comercial. Ah, isso muda tudo! Muda, porque aí sujeita essas afirmações às leis contra a propaganda enganosa. Basicamente, abriu caminho para responsabilizar a Sony e o espólio por declarações que poderiam ser falsas sobre a autenticidade, mesmo que eles alegassem não saber da falsidade na época. E logo depois dessa decisão, que não foi boa para a Sony e para o espólio, veio um acordo com a Vera Serova e as músicas sumiram. Sim, em julho de 2022, as 3 faixas Cássio foram retiradas. Sumiram do streaming das novas cópias físicas do álbum Michael. Só que a declaração oficial da Sony e do espólio foi, assim, muito cuidadosa. O que eles disseram? Disseram que a remoção era só para superar a distração que a controvérsia causava. Mas não admitiram formalmente que as faixas não eram autênticas. Ah, entendi. Tiraram, mas não deram o braço a torcer. Exato. Tem até um podcast investigativo sobre isso, o Faking Michael. Ele explora umas alegações de que o Jason Malati teria tentado confessar em 2018, mas foi impedido por advogados. Então, o cenário que fica é bem complexo, né? Temos as dúvidas da família desde o começo. Sim.
Um produtor importante que muda a versão, Pois é. evidências forenses apontando para um imitador, uma decisão judicial abrindo porta para responsabilidade. E no fim, a remoção das músicas, mas sem uma retratação clara. Exatamente, nenhuma admissão oficial de erro. É um caso que levanta questões bem importantes, sabe? Sobre como a gente gerencia legados artísticos depois que o artista morre. Qual a responsabilidade das gravadoras em verificar o material que lançam e também mostra o poder da mobilização dos fãs e da investigação independente para buscar transparência, né? O que acontece quando a narrativa oficial de entidades poderosas bate de frente com evidências e testemunhos tão fortes? Fica essa reflexão, né? Mesmo tirando as faixas, a posição oficial da Sony e do espólio nunca admitiu o erro sobre a autenticidade lá do início. Qual o impacto dessa ambiguidade para a verdade histórica, para o legado de um artista como Michael Jackson, quando o material polêmico pode ser só retirado, sem uma correção formal do que foi dito antes? É algo para se pensar. Bom, esperamos que esta análise tenha ajudado a esclarecer um pouco essa história complexa. Desejamos um excelente dia, tarde ou noite. Fica aí a reflexão.